Louvo ao Senhor, pois hoje é um culto muito especial, não porque é mensal de alguma coisa, mas porque estamos aqui. Todos os dias são especiais porque são dias que o Senhor nos presenteou, amém? Queridos irmãos, quero falar um pouco sobre o país em questão da nossa obra missionária. Queridos irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos falando a respeito de Itália. E aí eu vou contextualizar um pouco para os irmãos, vou pegar um gancho e trago uma breve palavra. Lá na Itália, meus irmãos, nós temos atuando o pastor João Vitor Lopes, que inclusive nosso presbítero Luiz citou. Sua esposa se chama missionária não, né? É a missionária Priscila Lopes. E eles foram enviados para lá no dia 1º de agosto de 2018. E aí, queridos, inflamados pelo fogo do Espírito, eles criaram um departamento de missões e evangelização. E dessa forma, eles evangelizam 3 vezes na semana, o que garante aí um total de quase 2.000 pessoas alcançadas. E lá existem 6 congregações e um ponto de pregação que eu vou citar para os irmãos. Nós temos lá congregações em Firenze Centro, Firenze Scandite, Pisa Centro, Monte Cervoli, Legnago, Belluno e o ponto é Agordo, o ponto de pregação. E aí, queridos, eu queria que os irmãos repetissem comigo quando eu pedisse. Não agora, mas a pergunta é, por que a obra lá avança? E eu queria que os irmãos repetissem comigo, porque Deus ajuda os irmãos. Muito bem, isso é claro. Porém, o que é que esses irmãos fazem enquanto Deus os ajuda? Porque sim, Deus nos ajuda, mas Deus ajuda aquele que também quer algum propósito benéfico para a sua obra. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. E aí, Mateus 25, o Senhor foi me levando nesta palavra, os irmãos conhecem, existe, queridos, ali algo muito bonito, e eu aprendo muitas coisas com esta palavra. Vou ler para os irmãos aqui. Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Queridos irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui, relacionado com o tema missionário, porque missões é para todo cristão, é que Deus ele vai separar, neste contexto, o que o homem ajuntou. Ou seja, até aquele dado momento havia um ajuntamento entre bodes e ovelhas. Mas o Senhor é aquele que discerne o coração de todos e sabe apartar do grupo das ovelhas quem não é como a ovelha. E aí, queridos, ele vai fazer isso porque quem invade o rebanho é lobo. Porém, o bode ele é convidado. Ou seja, o bode não está ali como que o mesmo sentido de um lobo, porque o lobo é o falso profeta. O bode é o falso crente. É diferente. E aí, queridos, ele não está ali como o lobo está, porque o lobo invadiu, mas o bode ele é convidado, ou seja, a permissão para ele estar ali. Ele é querido por estar ali. E Deus, ele tira do rebanho aquilo que tinha o cajado. Deus vai tirar do rebanho aquilo que quem tinha o cajado permitiu entrar. Sabe por que às vezes a gente gosta muito de bode? Porque os bodes eles aumentam o tamanho do rebanho, mas isso é só aparência. Porque onde há inchaço, geralmente há pus. E quando o inchaço acaba, o pus vai embora também. E isso não fica bonito e é o que eu poderia chamar de escândalo. É quando aquele falso crente é descoberto assim e aí estoura. Então, queridos, quando a gente vê muita coisa assim, a aparência é muito bonita, às vezes é só quantidade. E Deus ele discerne esta quantidade dentro de outra quantidade. Porque até na igreja existem os remanescentes dos remanescentes. E aí, queridos, quem seriam também esses bodes? Jesus ele disse assim, não é? Quem comigo não ajunta, ele disse o quê? Espalha. Então, queridos, quem não ajuda já está atrapalhando. Então, por que isso se dá? Porque onde tem inchaço tem pus, que foi justamente o que eu havia dito. Quando eu caderno é assim, né, irmãos? Eu, às vezes, gosto de falar só, mas eu preciso ser orientado por isso aqui, porque foi o que Deus me revelou e eu preciso pegar para os irmãos. E aí, queridos, o bode não é só esse tipo de pessoa. O bode também é quem não gosta de palavra. Por quê? A ovelha, a dieta dela é basicamente verde, ou seja, a grama. Por isso que no rebanho ela come pasto. Porém, o bode, ele se satisfaz com coisas
diferentes antes de procurar a grama. Ele só procura a grama quando ele não acha o que lhe satisfaz primeiro. Traduzindo, é aquela pessoa que só vai para a igreja quando ela não consegue achar aquilo que ela queria no mundo. Então ela não vem aqui porque ela ama Jesus, ela vem aqui porque ela tem interesses para serem atendidos que ela não conseguia que fossem atendidos no mundo. É aquela pessoa que não arrumou uma namorada no mundo, vai buscar na igreja. Aquela pessoa que não arrumou um carro no mundo, vai arrumar na igreja. Aquela pessoa que não conseguiu manipular pessoas no mundo, vai manipular na igreja. E Deus reconhece cada um desses porque Ele vai apartar das ovelhas os bodes. E aí, queridos, quando nós temos esse contexto, nós lembramos de uma outra coisa, que é que quem é ajudador não pode ser inchaço. E esse que é ajudador, são as ovelhas, é aquele que faz para o homem. Porém, é um fazer para o homem pensando em Deus. Porque é como diz uma frase, ajudando, fazendo por pessoas. Eu esqueci a frase, mas é basicamente isso. Enquanto a gente serve os homens, servindo a pessoas, servindo a Deus. Enquanto a gente serve os homens, a gente serve ao Senhor. E aí, Deus está dizendo aqui para cada um dos senhores nesta noite, para que nós repensemos o nosso modo de trabalho. Porque Deus se interessa com isso, não somente com os nossos resultados, mas sobretudo com o nosso fruto. E o fruto não mente, porque a árvore que tiver um fruto ruim, ela automaticamente é ruim. E aí, queridos, se nós sermos achados assim, não será possível a gente ouvir naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai, para o reino que nos está preparado. E aí, queridos, além de uma ovelha, aqueles que vão para o céu, além de ser ovelhas, eles são também servos. E estes servos que fazem as coisas para Deus, ele é tão servo que quando ele termina de fazer, ele nem lembra o que é que ele fez. Porque ele não estava preocupado no seu serviço tão somente, ele estava preocupado em adorar a Deus. Então, quando ele para o serviço, ele continua adorando. Ele esquece que passou e fica agora na eternidade. Mesma coisa, como diz o texto. Eles perguntam: Senhor, mas quando foi que temos de comer, quando temos de vestir, quando temos de beber? Eles não sabiam porque eles não estavam preocupados com a vista do próximo ao seu serviço, mas estavam preocupados em agradar a Deus. E aí, queridos, outra coisa que nós aprendemos é que Deus dedicou mais versículos às ovelhas do que aos bodes. Se você for notar, existem 7 versículos dirigidos às ovelhas, porém 4 versículos dirigidos aos bodes. O que isso nos ensina? Que com bode não existe muita conversa para Deus. Bode se expulsa, bode não se alimenta. Então, a gente tem que ter esse discernimento da gente ter uma medida no nosso trabalho para com aqueles que nós sabemos que são assim. Porque senão a gente que vira o bode no final. E aí, queridos, para Deus, o bode realmente não é do grupo. Mas Ele nos convida a todos aqui, o nosso número do WhatsApp, para Ele nos colocar no grupo das ovelhas. Mas tem vezes que nós bloqueamos o contato de Deus. Sabe por quê? Quando Deus fala com os bodes, Ele não diz diferente do que Ele disse às ovelhas. Na verdade Ele diz, mas Ele fala do mesmo assunto, o serviço. Aí Ele vai dizer assim: olha, vocês já vão vir para cá, porque quando eu tive fome não me deste de comer, quando eu tive sede não me deste de beber, quando eu tive nu não me vestiste, tudo isso. Aí eles vão dizer: mas por que? Como foi isso e tal? Aí Deus vai explicar. E qual que é a razão de Deus estar cobrando isso daquelas pessoas? Porque se Deus cobrou água, é porque Deus deu água para aquela pessoa. Deus não cobra algo de nós sem Ele nos entregar antes. Então, se Ele disse assim: eu estava nu e você não me vestiu, é porque tinha roupa para dar. E aí, queridos, quando a gente entende isso e aplica para a nossa vida, isso acontece aqui dentro. Então vamos nos policiar, vamos orar a Jesus, porque nós precisamos naquele dia ouvir: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que nos está preparado desde antes da fundação do mundo. Amém? Que Deus abençoe os senhores em nome de Jesus.